Bom, galera, vamos falar um pouquinho aí do amistoso que vai rolar amanhã entre Inglaterra e Brasil, Brasil e Inglaterra, Inglaterra e Brasil, porque esse jogo vai ser em Wembley, então vamos dizer que o mando é da Inglaterra. Então a Inglaterra e o Brasil vão se enfrentar amanhã, nesse sábado, dia 23, né, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Amistoso muito importante, porque o Brasil está passando por uma fase muito complicada, então precisa provar não, né? É mostrar pro torcedor aí que tem chances de voltar a ser aquela seleção tão respeitada, tão adorada por todos, porque hoje está vivendo uma fase muito difícil, para mim até um dos piores momentos aí da seleção brasileira. Esse jogo vai ser no Wembley, né, em Londres, na Inglaterra. E aonde vai passar esse jogo? Vai ter transmissão da Globo e do Sport TV também. Então esse jogo aí vai ser transmitido na Globo, dá para todo mundo assistir numa boa. É uma partida que vai marcar a estreia do Dorival Júnior, né, no comando da seleção brasileira. O técnico Dorival foi apresentado em janeiro desse ano, né, depois de deixar o São Paulo. Fez um trabalho muito bom no São Paulo, já tinha feito um trabalho muito bom no Flamengo. E tudo isso aí foram decisivos para poder fazer a CBF escolher o Dorival para ser o técnico da seleção. Um nome muito bom, realmente eu acho que até foi loucura dele para poder assumir a seleção brasileira. Se eu fosse ele, não tinha aceitado esse convite, né? Com certeza eu tinha ficado no São Paulo mesmo, porque hoje, infelizmente, a seleção brasileira acaba sendo mais problema do que solução, na minha opinião. Situação muito complicada, a gente não sabe exatamente qual é o real problema da seleção por estar passando essa situação tão difícil. Então o Dorival acabou aceitando esse desafio e vamos ver como é que vai ser. E quais foram os convocados da Inglaterra? Vou falar para vocês aqui. Foi o goleiro John Stone, do Crystal Palace, Pickford, do Everton, e o Ramsdale, do Arsenal, né? Um goleiro muito bom. Defensores, Brandt White, do Everton, Chilwell, do Chelsea, Dunk, do Brighton, Gomes, do Liverpool, Konsa, do Aston Villa. Eu tenho muito por fora do futebol europeu, né? Então se eu falar alguma coisa errada aqui, me perdoem. Maguire, do Manchester United, Stones, do Manchester City, e o Walker, do Manchester City. Meio campistas tem o Bellingham, do Real Madrid, o Gallagher, do Chelsea, o Henderson, do Ajax, o Maddison, do Tottenham, e o Rice, do Arsenal. Muito bom esse time aí, só esses nomes já, né, não precisa dizer mais nada. E atacantes tem o Bowen, do West Ham, Foden, do Manchester City, Gordon, do Newcastle, Kane, do Bayern de Munique, Palmer, do Chelsea, Rashford, do Manchester United, Saka, do Arsenal, Tony, do Brentford, e o Watkins, do Aston Villa. Pelo que eu vi, esses foram os convocados, daí se não me engano 25 convocados. Estou com uma listagem para vocês, logicamente, para poder falar esses convocados, porque não ia lembrar de cor, obviamente. Tô ficando velho. Então, os convocados foram esses, né? O Brasil vai pegar então a Inglaterra, né, amanhã, às 4 horas da tarde, igual eu falei agora há pouco. E na terça-feira, dia 26, vai pegar a Espanha. Esse jogo vai ser 5h30 da tarde, né, conforme está aqui marcado. E o Brasil depois vai ter uma série de outros jogos. Aí vai ter amistoso contra o México, contra os Estados Unidos em junho, né? Vai ter também as eliminatórias, vai ter Copa América, vai ter uma parte de jogo, vai ter a Copa América, também é uma chance aí do Brasil se redimir e voltar a ser aquela seleção, né, forte realmente. Então o Brasil tem uma chance aí, para mim é um grande desafio, né? Essa é a grande realidade, porque o Brasil hoje está passando por uma fase muito complicada, essa é a grande realidade. E o Brasil hoje precisa mostrar para o torcedor que tem chances de ganhar uma Copa do Mundo novamente, porque hoje, com o andar da carruagem, a seleção está numa fase muito complicada, né? Não ganha mais de ninguém, perdeu, até é verdade. Tem aqui a listagem dos jogos que nós tivemos aí anteriormente, né? Para vocês verem, vamos colocar aqui, ó, o Brasil perdeu da Argentina em novembro, né? 1-0, perdeu da Colômbia 2-1, tudo pelas eliminatórias, em novembro também. Em outubro, o Brasil perdeu do Uruguai 2-0, foi uma derrota muito dolorosa, onde o Neymar se machucou até. O Brasil empatou com a Venezuela em outubro também. E antes disso, só ganhou dia 12/9 do Peru, de 1-0, o golzinho aí no final, se não me engano foi o gol do Marquinhos. Então o Brasil não ganha desde, né, já há um bom tempo
Na verdade, eu não sei se... Ah, é verdade, isso mesmo. Foi a última vitória do Brasil, foi contra o Peru em setembro do ano passado. Depois o Brasil tinha jogado com a Bolívia, tinha ganhado 5-1. Foi um placar muito... Foi uma vitória muito, vamos dizer, meio mentirosa, né? Porque o Brasil ganhou uma Bolívia muito fraca, tá bem fraca a seleção boliviana. Foi dia 8/9, ganhou de 5-1. Antes disso, tinha perdido de Senegal, né? Uma derrota muito dolorosa, de 4-2. Perdeu feio. Tinha ganhado depois, antes de Guiné, 4-1. Também uma vitória contra uma seleção realmente muito fraca. Não é uma seleção forte da África. Já Senegal é uma seleção muito melhor e acabou perdendo aí. E Marrocos, depois, no jogo anterior de Guiné, o Brasil tinha perdido de Marrocos. Se não me engano, esse jogo foi até o jogo pós-Copa do Mundo, né? Foi o primeiro jogo depois da Copa do Mundo. Então o Brasil precisa mostrar muita força, são desafios muito bons. Eu vou fazer um vídeo amanhã falando sobre a convocação da seleção espanhola e quais são as pretensões aí, né? Quais são as informações pré-jogo aí entre Brasil e Espanha, Espanha e Brasil. Também duelo muito difícil para mim, são duas seleções muito boas. Na minha opinião, eu acho que a Inglaterra hoje tem um nível um pouquinho acima do que a Espanha, mas pode ser que o Brasil se dê melhor aí contra a Inglaterra do que contra a Espanha. Então futebol é isso, futebol não é uma lógica, futebol existe aí o dia bom de fulano e ciclano, o dia bom, o dia ruim. Às vezes amanhã pode ser o dia do Brasil, o Brasil vai lá e ganha da Inglaterra, até por um placar mais elástico, ou pode ser que o Brasil tome uma goleada, pode ser que o Brasil perca de 1-0 só, um empate, enfim. Tudo pode acontecer, mas a tendência hoje, se for para fazer um palpite, hoje eu acho que a Inglaterra é mais favorita do que o Brasil, por causa que a Inglaterra passa por um momento muito melhor, foi muito melhor na Copa do Mundo, né? Na última Eurocopa a Inglaterra foi bem. Então hoje o time da Inglaterra é muito superior, na minha opinião, do que o time do Brasil. E a Espanha a mesma coisa, mas ainda entre Inglaterra e Espanha ainda vejo a Inglaterra como um leve favoritismo, né, entre os dois. E contra o Brasil vai ser dois desafios muito bons, que eu achei bem interessante. Finalmente a CBF aí tomou uma atitude legal de marcar essas duas partidas amistosas aí contra seleções boas e que são realmente seleções que vão conseguir medir aí como é que está a seleção brasileira no momento. Então vai jogar contra a Inglaterra e vai jogar contra a Espanha, duelos muito bons. Se o Brasil for bem, vai dar uma boa moral aí, porque vai mostrar que o Dorival Júnior já chegou fazendo, né, algumas mudanças muito importantes e que o povo pode voltar aí a ter esperança na seleção brasileira, porque até o momento a seleção está num momento muito difícil e perdeu muito aí a moral com o torcedor e precisa voltar, né, a ter essa moral aí, vencendo, né, times fortes, ganhando títulos de novo. Então a chance aí, mesmo sendo amistosos, mas o jogo contra a Inglaterra e contra a Espanha é uma chance muito importante aí de voltar a ter moral com o torcedor brasileiro. Então eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para todos, beleza? Até a próxima e valeu!